mas eu sinto que foi um período que gerou dificuldades nos relacionamentos deles. Eu sinto que foi uma coisa difícil. E talvez tudo de Deus seja difícil. Eu não pensava como ela na parte de gestão, porque eu fui criado com meu avô e não com ela. Eu comecei a ver que eu ia ter conflito. E começamos a ter conflito na gestão. E um conflito no campo até então, muito tempo no campo das ideias. Principalmente porque ele entra para cuidar do financeiro, mas para cuidar do financeiro você tem que lidar com outros problemas. E começa a entrar numa área que era dela. Digamos, é igual quando tem 2 gatos na casa, né? Qual é o território de um, qual é o território do outro. E minha mãe foi vendo que eu não era uma pessoa de brincadeira, uma pessoa muito séria, muito mais séria que ela imaginava. Um médico muito habilidoso, muito articulado, muito bonzinho, e ele, não era nem um minuto o perfil do Hospital de Amor. Ele ficou 2 anos em Milão mamando na teta do meu pai e da minha mãe. E quando esse médico chega, ele chega muito superior à equipe, com salto alto, e ser protegido do meu pai e da minha mãe. E muito protegido da minha mãe, muito da minha mãe. Por azar dele, eu estava entrando no hospital para falar com meu pai e ele sai do centro cirúrgico e uma enfermeira abre a porta do elevador e bate no médico. E o médico vira para a enfermeira e chama ela de nega fedida. Mas mostrou o caráter dele, o perfil dele. Na minha obra, esse tipo de gente não trabalha. Chamei ele e falei, olha, doutor, você pega suas coisas hoje, nunca mais você aparece aqui, amanhã você não entra mais aqui. Aí nasceu uma briga com minha mãe. Meu Deus do céu. Já vi uma vaca de bezerrinho novo querendo chifrar assim toda hora, e berrando e brava, aquela mulher brava na minha frente. Olha aqui, seu fedelho, quem você pensa que é? Eu e seu pai tiramos dinheiro do bolso para treinar esse cara e fazer isso e fazer aquilo. Agora você, fedelinho. Aí ela me enfiou o dedo na minha cara. Quem é você, moleque, para fazer isso aqui? E meu pai falou assim, olha, não sai nenhum, não sai nem outro, porque quem manda aqui sou eu, o presidente sou eu. Mas como é que esse moleque fedelho, na fralda, tá mandando em cima de nós dois? Mas foi uma briga, menina do céu. Então eu tive minhas dificuldades, mas tive a benção, eu e minha mãe tivemos uma benção de Deus, de ter um intermediador entre nós, que chamava D. Antônio Muciolo. Mas o bispo era diretor espiritual meu e dela, então ele conhecia a alma dos dois melhor que ninguém. E ele não acreditava, porque ele falava, vocês dois são 2 bicudos idênticos, 2 almas idênticas e tal. E ela falava assim, o Henrique não quer deixar eu montar nos meus cavalos. Mas eu sei montar, eu nasci em cima de um cavalo, quem que esse menino acha que ele é? E ela brigava, e eu acho que na época ela já estava com 80. E ela queria ainda continuar montando os cavalos dela. Antônio, Deus quer que eu prove para ele que o amor por ele é maior que pela minha mãe. Porque a pessoa que eu mais amava na minha vida era minha mãe, depois veio meus filhos, e aí eu entro em conflito com a minha mãe, a pessoa que eu mais amava, mas eu não tinha um orgulho do que eu estava fazendo. Eu não sinto que no começo ela tenha sentido, mas eu tô com meu filho no hospital, porque eles estavam com muitos problemas na época. Eu acho que estava na época mais difícil dela com meu pai. Então, e meu avô segurava um pouco, né, assim, e eu acho que ela se sentiu muito sozinha. Nós estamos lá, estou 35 anos lá, acho que tive uns 6 anos, 8 anos, 6, 7 anos de problema de gestão, depois veio a bonança, depois veio a calma. A mamãe é uma pessoa extremamente otimista, né? Apesar de ter profundos sofrimentos durante a vida, né? Perdeu minha irmã, perdeu um neto, né? O papai. Ela levantava com uma coragem, um otimismo, uma esperança. Ela nos levava ao cemitério e rezava ajoelhada, né, no túmulo da família, e ela chorava.
Aí ela nos levava à missa. E eu me lembro, não só que ela rezava de uma forma fervorosa, assim, mas que ela chorava muito na missa. E eu sempre fiquei prestando atenção nisso. E era uma coisa que depois eu perguntava em casa também. Por que a vovó... Porque eu ia à missa com outras pessoas, mas quando era com ela, ela sempre chorava. Quase a missa inteira. E depois saía dali, virava a chave, assim. A gente ia tomar café na padaria, ela estava normal, mas na missa... Meus pais me diziam que era porque ela tinha perdido uma filha. E que era... por isso. Quando um pai, uma mãe perde um filho, ele perde exatamente a metade do corpo dele, exatamente a metade. Metade do coração, metade da alma, metade de tudo acaba dele. E ela tinha perdido a filha mais velha, minha irmã, Cristina, e ela sofreu muito. Até ela parou de tocar porque a Cristina morreu, ela não quis mais tocar. Eu ainda falava, Sila, mas você devia tocar, você toca tão bem, tudo, Benia, desgostosa, sabe? Quando perde uma filha, ainda mais o temperamento dela para perder uma filha. Cristina era uma moça alta, bonita, sabe? Ela era uma pessoa muito alegre, ela era muito bonita, é uma pessoa que era uma irmã muito presente. Eu tinha um carinho muito grande. Ela sim me tratava como caçula. Ela sempre teve um xodó comigo, como uma irmãzinha caçula. E ela é uma pessoa que deixou muitas saudades. Eu sinto muita falta dela. Mas continuou sendo um exemplo de mãe, exemplo de esposa. Aí quando perde meu pai, aí eu acho que ela, pela idade, ela sabia que ele não estava se cuidando como deveria se cuidar, tinha operado do coração. Ela entra num profundo recolhimento e se entristece muito. Eu que estava com ele. Ela estava na fazenda, tinha ido aquele dia para a fazenda. Aí não deu a notícia para ela lá que ele tinha falecido, né? Que deu que ele estava passando mal e ia para São Paulo. Mas o coração dela contava que ele tinha ido. Para ela foi uma perda muito grande, além de ser o amor da vida dela, um grande companheiro, né? Meu pai era um homem muito amoroso. Ele cercava ela de flores, de carinho. Então foi um casal que deu muito certo, um casal muito feliz, eles se amavam muito até o fim da vida dele. Para minha avó, com certeza, foi o mais difícil. Meu avô sempre deu uma posição muito de destaque para minha avó. Ele sempre entendeu, ele sempre admirou minha avó, né? E nunca ele punha ela e nem falava dela como coadjuvante, ele falava realmente como parceira. Então acho que isso ela perdeu o apoio da pessoa que estava do lado dela, que falava a mesma língua que ela. Mas já chorava. Todos os cantos que ela estava, ela vinha, me abraçava, chorava. E eu junto com ela. Lógico, a dor da perda. Mas o meu avô estava muito em paz. Eu acho que ele estava muito feliz com o que ele tinha construído. Eu acho que ele estava em paz e meu avô não tinha medo de morrer, né? Então, assim, é diferente quando você lida dessa forma. Uma pessoa que está em paz, né? Que não está aflita, que não está em nada. Ele tinha uma aceitação absurda. Mas a minha avó tem essa força, ela tem outras histórias duras aí durante a vida e ela sempre se refez. Ela sempre se refez e continuou. Foi devagar, né? Foi devagar. Logo ela foi pro hospital. Aí ela já foi participando devagar, né? A única coisa que restabeleceu ela voltar foi a fé dela. O amor de ser a vida plena aqui nessa vida por Deus, como meu pai viveu, confortou muito minha mãe. Ele serviu a Deus, só a Deus, muito mais do que a mulher e que os filhos. Então esse conforto, pessoas que têm muita fé como minha mãe, como eu tenho, esse conforto ela tinha. Era diferente a morte do meu pai. Ele foi para a glória de Deus. Era o prêmio dele, a morte dele.
Desse dia em diante, eu nunca vi o hospital mais retroceder. O hospital sempre andou para frente. Tinha uma personalidade forte, ela sabia exatamente o que ela queria. O Henrique também. Né, hoje você vê essa maravilha que é, no que se transformou. O hospital, ele tem o espírito de Paulo Prata e Sila. Ele tem o corpo de Henrique Prata. Hoje você chega aqui, não é um hospital, é uma imensidão. Como é que eles conseguiram fazer uma coisa dessas, não?